Bom dia, meu nome é Ana Emily, sou aluna do terceiro ano do curso de Rede de Computadores. A nossa equipe ficou com Mudanças na Sociedade e ela é composta por eu, Emily, Marcelina Helena, Ariane Taveira, Johanna Albuquerque, Nilberto Pereira, Rafael Rodrigues, Maria do Carmo e Wendy Daniel. Eu vou começar dando início falando sobre as mudanças da sociedade. A mudança social é a transformação da sociedade e o seu modo de organização. Ela decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer com que, ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas, né? E a abolição da escravatura, êxodo rural e evolução dos meios de transporte são apenas alguns exemplos de acontecimentos que transformaram, né, a sociedade. Por isso, são concorrências de mudanças sociais. Para o sociólogo canadense Guy Rocher, 1924, a mudança social ela deve ser observada sobre a corrente histórica. A mudança social ela não é provisória, é constante e afeta o desenvolvimento da sociedade. E para os clássicos da sociologia, a mudança social é um dos principais temas que se ocupa a sociologia. Os sociólogos eles apresentam diferentes pontos de vista no que respeita a essa dinâmica, sem a qual a sociedade não existiria. Segundo Auguste Comte, conservador Comte, o fundador da sociologia, admitia a importância da mudança desde que a ordem não fosse afetada, de modo que é contra, né, a revolução. E segundo Max Weber, para Weber, a principal causa da mudança na sociedade está na origem do capitalismo, especialmente como que eu posso dizer? Como os resultados do progresso e da urbanização. Bom dia, meu nome é Ariane, sou da turma de Redes de Computadores. Eu fiquei com a parte uma mudança nas sociedades, abolição à escravatura. Eu fiquei com a parte 1. A abolição do trabalho escravo é um assunto que atravessou a história do nosso país e do mundo ao longo do século 1801. Um assunto diretamente ligado à abolição dos escravos era o tráfico negreiro, que foi um dos primeiros passos a serem tomados para a abolição dos escravos. Havia uma negociação entre Portugal e Reino Unido para que o tráfico negreiro fosse abolido. Essas negociações estenderam-se ao Brasil assim que ele conquistou a sua independência. A partir desse compromisso saiu a lei em 1831 que proibiu o tráfico, mas as autoridades brasileiras, mesmo com a proibição, os africanos continuavam a chegar no Brasil em grande. As atitudes brasileiras continuam deixando livre o tráfico negreiro, fez a Inglaterra tomar uma medida radical que colocava em jogo a soberania das águas brasileiras, isso que quase levou uma guerra entre a Inglaterra e o Brasil. A evitar essa guerra, os políticos brasileiros optaram por aprovar novamente a lei e assim fazer ela funcionar. Olá, meu nome é Johanna, sou do terceiro de Redes e vou apresentar a minha parte de filosofia. Vou dar continuidade à abolição. No caminho para a abolição foi muito longo e foram necessários mais 38 anos para que a escravidão dos negros fossem do nosso país. Os proprietários da escravidão dos escravos resistiram bastante, que fez nossa abolição. A escravatura acontece de maneira gradual. Esse movimento ganhou força na década de 1870, fazendo assim com que algumas leis fossem aprovadas. A lei do ventre livre determinava que o filho de escravo, nascido após o ano de 1871, era considerado livre, cabendo ao seu dono da liberdade. Depois de 8 anos de idade, a lei determina que os escravos com mais de 60 anos teriam sua alfaria. Olá, bom dia. Meu nome é Marcelina Helena e eu vim apresentar a minha parte de trabalho de filosofia. Bom, meu grupo ficou com mudanças na sociedade e dentro desse tema eu escolhi a abolição à escravatura.
As duas meninas já apresentaram as duas primeiras partes e agora eu vou apresentar a terceira. Na década de 1880, a Carmela Branca se tornou um grande símbolo da causa do abolicionismo. Essa florzinha branca que está aí na tela foi o grande símbolo do abolicionismo na época. Ou seja, as pessoas que queriam decretar o seu apoio a essa causa colocavam essa flor à vista, colocavam ela na roupa, tinham ela plantada em suas casas, e assim elas decretavam seu apoio a essa grande causa. Um pouquinho mais para frente, os escravos começaram a resistir, a fazer resistência aos seus donos. Alguns matavam seus donos e tomavam de conta da fazenda, outros fugiam para os quilombos, e eles faziam várias ações em resistência. E isso tornou mais fácil o abolicionismo ser aprovado no Brasil. Com essas resistências dos escravos, a escravidão no Brasil foi ficando mais fraca com o tempo. E no dia 25 de março de 1884, o Ceará foi o primeiro estado brasileiro como é que eu posso dizer? A decretar a abolição à escravatura. Logo depois veio o Amazonas. E aí, no ano de 1888, o político João Alfredo fez um projeto e levou para a princesa da época, que acho que era a princesa Isabel. E aí ela assinou a lei e colocou a lei em vigor. E aí, a partir desse dia, todos os escravos eram livres, e aí todos os estados brasileiros começaram a comemorar. No Rio de Janeiro, as comemorações se estenderam por vários dias. E é isso, obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria do Carmo. Eu vou apresentar para vocês a parte êxodo rural. Logo abaixo tem mais uma parte, mas o meu colega Nilberto vai explicar para vocês. O êxodo rural corresponde ao processo de migração de uma população que mora no campo para a cidade. Sua ocorrência pode gerar uma série de problemas referentes à ordem estrutural e social dos centros urbanos, como o aumento de desemprego e expansão das desmedidas das periferias. No Brasil, esse processo ocorreu de forma mais intensa entre os anos de 1960 e 1980. No entanto, nos últimos anos sofreu uma queda em função da chegada de novas tecnologias e oportunidade de profissionalização na área do agronegócio. Um dos grandes motivos que favorecem a migração da população rural é o fator atrativo que as cidades exercem sobre o campo, visto que muitos se mudam em busca de emprego e melhores condições de vida, ou seja, as pessoas que moram na zona rural, muitas delas se mudam em busca de viver melhor na cidade. Eixo do Rural. A Maria do Carmo, ela vai apresentar também falando sobre esse tema. E o Nilberto Pereira ficou também com as mudanças na sociedade e eixo do rural, só que ele não conseguiu apresentar, aí eu, Emily, vou dar continuidade. Eixo do rural é um dos principais fatores que levou o eixo do rural mundo afora, a automatização do campo, ou seja, a chegada das máquinas, as máquinas elas começaram a ser utilizadas para os trabalhadores rurais, fazendo com que muitos trabalhadores perdessem seus empregos. O trabalho que uma pessoa fazia durante o dia, o maquinário conseguia fazer em poucas horas, nesse mesmo período em que ocorria a mecanização do campo, as indústrias estavam se expandindo nas cidades e precisavam de mão de obra. Logo, os trabalhadores rurais que tinham perdido seus empregos tiveram a oportunidade de voltar ao trabalho. Falar sobre a evolução dos meios de transporte, que começamos da tração animal aos veículos terrestres motorizados. A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados como transportes de pessoas e carga. Aí, com a invenção da roda, surgiram as carroças, que eram puxadas por cavalos, por bois. Depois de um tempo, com a invenção da máquina a vapor, dos motores elétricos, dos motores movidos a queima de combustíveis, o transporte terrestre passou a ser realizado por trens, automóveis, ônibus e caminhões, entre outros veículos. E a cada dia o meio de transporte se moderniza mais, ganhando maior velocidade, eficiência, conforto. Essa parte aqui, da Maria Fumaça aos trens mais velozes. O trem é um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários vagões
pode ser passageiros ou de carga. Antes da invenção da locomotiva, esses vagões eram puxados por animais. A primeira locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos atrás. E ela era lenta e movida a vapor. Por soltar muita fumaça, ficou conhecida como a Maria Fumaça. Aí, desde a invenção da Maria Fumaça, aos dias atuais, os trens se modernizaram e ficaram mais velozes. Os automóveis. O automóvel é o meio de transporte mais utilizado no mundo, populares ou de luxo. Tiveram um grande desenvolvimento tecnológico desde a época da invenção até os dias atuais. E no Brasil, o primeiro automóvel chegou tem cerca de 100 anos. E sobre duas rodas, que é a invenção da bicicleta, que foi inventada há cerca de 200 anos. As primeiras bicicletas eram bem diferentes das de hoje, que muitas eram de madeira, não tinha pedais. E hoje em dia, as bicicletas são de ferro, tem os pedais, né? Aí depois da bicicleta surgiu a motocicleta, que quando foi botar um motor. E a primeira bicicleta era um veículo muito simples. Foi inventada pelo francês Decior no ano de 1990, 1790. E era composta por duas rodas do mesmo tamanho, ligadas por uma travessa de madeira. E o sonho de voar se realiza, que o sonho de voar foi realizado há cerca de 220 anos atrás, a bordo de balões inflados com ar quente. Mas o voo nesses balões era prejudicado pela dificuldade que existia em controlar a direção que eles tomavam. E os dirigíveis de balões comprimidos e motorizados, eles possibilitavam o controle da direção a ser tomada. Aí o avião. O grande avanço no transporte aéreo foi a invenção do avião. Foi desde a construção do avião, idealizada pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, de nome 14 bis. Os avanços tecnológicos dessa máquina voadora não pararam de ocorrer. Costuma-se dizer que os aviões encurtam as distâncias por vários lugares do mundo, por desenvolver alta velocidade. Os aviões percorrem grandes distâncias em pouco tempo. Olá, meu nome é Wendy, sou aluna do terceiro ano D de Redes Computadores e eu fiquei com a característica. Característica é um dos fatores mais importantes para a mudança social. É o ritmo que varia conforme, entre outros, de acordo com o meio onde se insere. Assim, a mudança social ela acontece mais rapidamente nos meios urbanos, pelo fato de abranger vários grupos, afetando significativamente várias pessoas. Coletividade é outra característica que marca. As mudanças não são passageiras, ao passo que acontecem, deixam marcas que têm um caráter de durabilidade, assim tem destaque a sua permanência. Para ser mais exata, a gente pode citar exemplos claros, como a abolição da escravatura, valendo ressaltar que o ritmo e a coletividade são características da mudança social. Além disso, um outro exemplo podemos citar é a incorporação dos hábitos culturais, o modelo de família e até mesmo a consolidação das leis trabalhistas. E foi isso, gente. Obrigada.